Vamos direto ao ponto com uma pergunta que, olha, pode ser um pouco incômoda. Será que o evangelho que a gente diz que crê é o mesmo que a gente vive no dia a dia? É para fazer essa autoanálise que estamos aqui hoje, usando a própria escritura como nosso guia. Vamos nessa? A gente está vivendo na era dos deepfakes, né? Aqueles vídeos feitos por inteligência artificial, que são tão perfeitos que enganam qualquer um. A gente olha e jura que é real, uma pessoa falando algo que ela nunca falou. A aparência convence, mas o fundo é totalmente falso. É uma tecnologia que nos faz duvidar do que a gente vê. Agora, pensa comigo. E se a gente pegasse essa ideia e aplicasse na nossa vida espiritual? E se o deepfake mais perigoso de todos não fosse um vídeo, mas uma fé? Uma fé que, sabe, parece de verdade, fala as coisas certas, mas lá no fundo, na essência, não é. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. O deepfake espiritual. E olha, essa ideia não é nova, não. Mas talvez seja um dos maiores desafios para quem busca uma fé genuína hoje em dia. Mas o que seria isso na prática? Bom, é ter todo o vocabulário, sabe, falar o crentez fluente, é ter a postura, ir aos cultos, participar de tudo. Só que, quando a porta de casa se fecha, na vida privada, aquela substância, aquela transformação real que o reino de Deus traz, simplesmente não tá. E como eu disse, isso não é de hoje. O apóstolo Paulo já batia nessa tecla lá em Coríntios. Ele dá uma ordem bem direta: examinem-se, provem-se a si mesmos. É um chamado para a gente verificar se a nossa fé é de verdade ou só de fachada. E a palavra que Paulo usa no grego original é sensacional, dokimazo. Isso não é tipo, dá uma olhadinha no espelho não. É um termo técnico, usado por quem trabalhava com metais. Era o teste. Sabe, o teste de fogo, o teste com ácido, para saber se uma peça era ouro puro ou só um metal qualquer folheado a ouro. A pergunta é essa: o que sobra depois que esse teste é feito? Ok, então para passar nesse teste, a gente precisa entender que uma fé autêntica, uma fé coerente, se apoia em dois pilares. E o detalhe é, não dá para ter um sem o outro. O primeiro pilar é o que a gente chama de ortodoxia. A palavra vem do grego ortos, que é reto, correto, e doxa, que é opinião, crença. Ou seja, é a crença correta. É o que da nossa fé. É saber a doutrina certa, entender quem é Deus. É a base, o alicerce intelectual. Só que aí vem o perigo. Ter só a ortodoxia pode levar a gente direto para o farisaísmo. Sabe como? Ter tudo certinho na cabeça, toda a teologia na ponta da língua, mas por dentro o espírito está morto. A própria Bíblia fala que até os demônios creem e tremem. Então só ter a informação certa definitivamente não basta. E é aí que entra o segundo pilar, a ortopraxia. A lógica é a mesma, ortos, de reto, e praxis, de ação, prática. Então, é a ação correta, é a conduta, a ética, é o como da nossa fé, como a gente vive aquilo que diz que acredita. Mas, de novo, cuidado, porque também tem um perigo aqui. Ação correta sem a crença correta vira só moralismo. É só fazer o bem por fazer, ser uma pessoa boa, mas sem estar conectado com o poder de Cristo, com a glória dele. Vira um esforço humano, sabe? Vazio. Então, a gente chega no ponto central. O evangelho não abre margem para a gente separar essas duas coisas. A fé de verdade, a fé genuína, acontece exatamente onde a crença correta, a ortodoxia, e a ação correta, a ortopraxia, se encontram. Uma alimenta a outra, uma dá sentido à outra. Tá, mas como a gente une isso na prática? A boa notícia é que a gente tem um manual perfeito para isso na Bíblia. Vamos dar uma olhada na carta de Paulo aos Efésios. A genialidade está na própria estrutura da carta. É impressionante. Paulo organizou o texto de um jeito que é literalmente um projeto, um passo a passo de como conectar o que a gente crê com o jeito que a gente vive. E o ponto de virada, o eixo que conecta tudo, está aqui, em Efésios 4, versículo 1. A chave está numa palavrinha que muitas vezes passa batido no começo, pois, ou em outras traduções, portanto. Essa palavrinha, portanto, tem um peso teológico gigantesco. Ela é a ponte. Ela amarra tudo que Paulo passou 3 capítulos explicando sobre o que Deus fez por nós, ou seja, a nossa crença, com o jeito que a gente deve viver por causa disso, a nossa ação. E isso nos dá um modelo muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo, que sai direto de Efésios. A ideia é,
Primeiro a gente senta, depois a gente anda. A nossa identidade vem sempre antes da nossa atividade. Dá para dividir Efésios em duas partes perfeitas. Do capítulo 1 ao 3, Paulo fala da nossa posição em Cristo. É sobre o que Deus já fez. O verbo principal aqui é sentar. Aí, do capítulo 4 ao 6, o foco muda para a nossa prática, como a gente vive em resposta a isso. E aqui, o verbo principal é andar. A base bíblica para essa ideia de sentar está bem aqui, em Efésios 2. Paulo diz que Deus nos fez sentar nos lugares celestiais. Sentar significa que o trabalho já foi feito. É uma posição de descanso, de segurança. É entender quem somos em Cristo antes de tentar fazer qualquer coisa. E aí, uma vez que essa posição de sentado está clara, a segunda metade da carta vira uma série de convites para andar. Andar de modo digno, andar em amor, andar como filhos da luz. Andar aqui é o nosso dia a dia, nosso estilo de vida, nossa conduta. E é aqui que a gente entende os dois grandes erros que podemos cometer. O primeiro é o legalismo. É tentar andar, tentar viver a vida cristã sem antes sentar, sem entender a nossa identidade segura em Cristo. É puro esforço. O segundo erro é a libertinagem. É querer só sentar, só curtir as bênçãos, mas sem nenhuma disposição para andar em obediência. É graça barata. Bom, agora vamos trazer tudo isso para casa. É hora de fazer aquele teste do metalúrgico, o doquimazo, o teste ácido, mas na nossa vida real, no nosso cotidiano. E vamos ser bem práticos. Primeiro, finanças. O que de fato manda nas decisões sobre dinheiro? São os nossos desejos ou são os princípios do reino? Segundo, a vida privada. Quem a gente é quando ninguém mais está vendo? A pessoa que somos em secreto é a mesma da vida pública? E terceiro, na hora da crise. Quando alguém nos ofende, nos trata com injustiça, o que vem à tona? É o nosso velho eu que quer se defender e revidar? Ou é o novo eu que busca perdoar? Se essa análise toda mostra que existe um espaço entre o que se crê e o que se pratica, o objetivo aqui não é gerar culpa, de jeito nenhum. A culpa só paralisa a gente. O objetivo é o que a Bíblia chama de metanoia. É uma palavra grega que significa uma mudança real, profunda, de mente e de rota. Então a pergunta final fica no ar não como uma acusação, mas como um convite à reflexão. No fim das contas, qual evangelho estamos vivendo?